Por quê? Tenho trazido a mensagem esses últimos domingos sobre a razão, a missão da igreja. E precisa avançar um pouquinho hoje sobre os ministérios. Hoje de manhã eu distribuí, alguns irmãos não tinham feito o teste dos dons ainda, levaram para fazer em casa. Mas alguém ainda não fez o teste dos dons? Então tá, eu tenho mais 2 formulários aqui. Eu pensei uns 12, né? De manhã foram distribuídos 10. Tá. Então, vamos avançar nisso, porque olhando essas mensagens dos últimos domingos, já fizemos hoje aqui uma dessas coisas que é, primeiro, no sentido horizontal, né? Estamos glorificando a Deus, nós estamos nos alegrando em Deus, e a fé existe isso para agradar a Deus. E a Managem está convocando, por exemplo, para dia 2, esse trabalho horizontal. Ganhar o mundo para Cristo, distribuir o Evangelho para as pessoas que certamente precisam de conforto e consolo. Até pensei, Managem, não sei se é uma ideia, talvez ter uma barraca, alugar uma barraca, lá naquele campo, assim, do outro lado, bem grande. Talvez escrever alguma coisa, conforto, consolo, aconselhamento, né? Orar nesse sentido também, alguma coisa pode ser feita, porque muitas pessoas estarão muito tristes, né? Certamente, precisamos de conforto numa hora dessa. Talvez a pandemia tenha agravado muito isso, a gente tem escutado isso, né? Houve um aumento muito grande de depressão, tristeza muito grande, muita gente assim sofrendo. Então isso é o plano horizontal, a missão da igreja é ganhar o mundo para Cristo, ir, não é chamá-lo para dentro da igreja, né? Ir ao encontro dessas pessoas. Estão fazendo isso, distribuindo o evangelho, né? Mancidinha hoje falou, por exemplo, que distribuiu para o técnico, foi arrumar máquina lá em casa, então distribuiu. Eu já dei para a dona da casa, foi lá um dia desses conversar comigo, com a gente. Eu já aproveitei, dei o evangelho, falei assim, queremos estudar com a irmã, com a senhora, né? E, então, assim, a gente está orando, tem aquela lista de oração, isso é no campo, assim, horizontal. Ganhar o mundo para Cristo. E domingo passado, a mensagem era sobre a igreja cuidar de si mesma. Como nós fazemos isso? Esse cuidado, a igreja voltada para si mesma. Vejamos aqui. E nisso a gente vai ter a tridimensão da igreja. Glorificar a Deus, horizontal. No plano vertical. Vertical. No plano horizontal, ganhar o mundo, ir em direção às pessoas que precisam da evangelização. E aí, fazendo uma curva, voltando para dentro de si mesma. E todo esse trabalho é desenvolvido através dos ministérios internos da igreja. Por isso é importante descobrir os dons, quem ainda não descobriu o dom, para atuar no seu ministério, dentro do ministério específico. Então aí a igreja cumpre o que é chamado de missão holística. Esse termo é bem pejorativo, né? Então a gente costuma dizer hoje mais a igreja no seu papel integral, né? No seu papel pleno, cumprindo todas as áreas da sua missão. Lembrando que, como domingo passado na mensagem, o ministério não é só de missionários, evangelistas, pastores, não. O ministério é para todo crente. Então essa é a minha preocupação nessa noite, ajudar alguém que ainda não tem essa ideia, que não tem esse conceito, né, quer dizer, tem um preconceito a respeito dessa ideia, precisa reformular isso, precisa tirar esse preconceito e entender que o crescimento da igreja é integral. Mas para ser integral depende de cada membro, de cada um, trabalhando, atuando na sua função. Esqueci de mandar para o Elanã, acho que ainda dá tempo, um slide que ele vai voltar, né? Eu vou mandar aqui, você avisa ele quando chegar, por favor. Um slide que eu preparei para mostrar isso, e os irmãos terem uma visão assim desses dons. Olhando as listas do Novo Testamento, nós vamos olhar agora a lista que temos na Bíblia, que somando essas 4 listas, pronto, já mandei para ele aqui, nós temos pelo menos 23 dons. 23 dons.
É claro que nós temos mais ministérios, porque com o decorrer da história, outros ministérios foram surgindo. Bom, ministério de multimídia, não dava para estar escrito no primeiro século, não é? Então, um ministério que surgiu na nossa igreja ano passado, uma necessidade nova, e tem tecnologia para isso. Então, isso é um ministério. Por isso que eu faço questão de dizer ministério de mídia, ministério infantil, né? O ministério das mulheres é um ministério. Dos homens, os homens têm se reunido, é um ministério. Dos adolescentes, juniores, é ministério. Então, cada trabalho na igreja é um ministério. A música, né, como a gente tem falado, ministério memorial. Então, todo o trabalho na igreja é um ministério. Por isso, entender a palavra ministério, no grego, diaconia. Então, nós temos os diáconos. Então, é conhecido, né, os diáconos. A gente lê diaconia ou escuta alguém falar diaconia no grego, mas ele quer dizer ministério, traduzindo em português, diaconia. Ministério é um serviço que se faz. E tudo que nós fazemos na igreja é um serviço para o Senhor, como vimos na mensagem anterior. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos o Senhor falando através do apóstolo Paulo, que há diversidade de dons. Versículo 4. Vamos ler primeiramente os primeiros versículos desse capítulo. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4, então, note. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Note o versículo 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Veja o verso 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Verso 7 diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, a cada um é dado. Por isso eu tenho falado, você tem pelo menos um dom. O crente tem pelo menos um dom. Ele recebeu uma manifestação do Espírito Santo. E eu falo nisso, e eu falo com alegria, porque quando eu vejo um crente descobrindo o seu dom e entrando no trabalho do Senhor, a alegria que traduz é muito grande, é muito contagiante. Por isso, uma das coisas que a gente nota numa igreja que cresce é a alegria que contagia outras pessoas. E isso se aprende, isso se desenvolve servindo em algum ministério. Verso 5 diz, a diversidade de ministérios. Elana, acho que você conseguiu... Eu não sei onde é que está, eu esqueci de preparar isso. Lembrei agora no decorrer da mensagem. Você pode ir trocando, porque vai ser fácil. São poucos slides, só para mostrar a lista de dons. A gente vai começar agora a olhar isso. Em 1 Coríntios capítulo 12, então na sequência vem uma primeira lista de dons. Eu enumerei essas palavras, colocando um entre parênteses, só para... Não está no texto bíblico, eu coloquei ali só para os irmãos ir contando, né? Quantos dons aparecem nessas listas aqui. Então lá nós temos 1 Coríntios 12, no versículo 8, o primeiro dom que aparece ali, a palavra da sabedoria. Então os irmãos que estão fazendo o teste dos dons, vão ver que em alguns dons tem uma ligeira diferença de nomes, né? No caso aqui, a palavra sabedoria aparece, que é a letra O, e assim por diante. Então, mas essa relação que eu apresento aos irmãos é a relação bíblica, é como está no texto bíblico. Então, primeiro dom que aparece é a palavra da sabedoria. Não vou explicar o que é cada dom, isso aí é um outro estudo, uma coisa para a gente compreender. Nós já fizemos estudo aqui na igreja sobre isso, mas para os irmãos terem uma ideia. A segunda é a palavra da ciência, segundo dom. Palavra da ciência, a diferença entre sabedoria e ciência. Ciência é mais na área do conhecimento. Depois nós temos no versículo 9, o dom da fé. Lá, a fé. Agora veja só, a fé aqui não é fé para a salvação. Aquela fé para a salvação todos nós temos. Aqui é o dom da fé.
Uma coisa extraordinária, e quem tem esse dom sofre muito, né? Porque a gente fala pela fé uma coisa na igreja que Deus colocou no coração, nós vamos fazer isso pela fé, os outros até riem. Né? Que impossível, né? Nunca vai acontecer isso, né? Mas Deus deu o dom para aquela pessoa, e ela está vendo aquilo antes de acontecer, e vai acontecer aquilo vai se concretizar. Isso é um dom de fé. Então, o terceiro dom que aparece aqui na lista. Depois nós temos no versículo 9 ainda, os dons de curar. Veja só, no plural, dons de curar. E quem tem esse dom não sabe. Esse é um dos milagres que nós temos nas igrejas. Eu contei outro dia uma experiência que o Adolfo, o esposo da Cidinha, falava para ela quando ela não estava bem, tinha alguma enfermidade. Olha, na hora da oração intercessória, você vai lá na frente. Porque você não sabe quem tem dons de curar e está lá na igreja e vai estar orando. E ela teve experiências de cura em culto. Aconteceu isso. E eu vi acontecer isso muitas vezes. E sem fazer curandeirismo, como se apresenta por aí. A oração da fé. A oração, aquela pessoa que tem o dons de curar. Está na congregação orando, ninguém sabe quem é. E Deus ouve. E Deus atende. Isso é uma coisa do Espírito Santo. Quem fica andando por aí, eu tenho o dom de curar, bem aqui que eu vou curar todo mundo. Eu não acredito muito nisso, não. Mas dons de curar está na Bíblia. É uma coisa que o Espírito Santo faz para a glória de Deus. E isso geralmente é uma coisa que a gente não sabe de onde veio. Veio só do Espírito Santo de Deus. Então nós temos depois, o quinto dom que aparece, está no versículo 10, a operação de milagres. Esse é outro dom sobrenatural. Gente que tem capacidade de operar milagre. Eu já vi operar milagre, até já aconteceu na minha história também, em ministério. Mas é uma coisa que é de Deus, não é uma coisa que você faz propaganda. É uma coisa que só Deus pode fazer. Isso está na Bíblia. Isso é um dom, operação de milagres. Depois nós temos também no versículo 10, sexto dom, a profecia. E não é profetada não, isso que muita gente anda fazendo por aí. É uma coisa de Deus também, que acontece de uma forma que, especialmente, é a pregação da palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Depois vem o sétimo dom, o dom de discernir espíritos. Quem tem esse dom ajuda muito a igreja a prevenir pessoas charlatões que entram no corpo da igreja para enganar e fazer coisas terríveis. E somente quem tem um dom de discernir espírito consegue perceber antes da coisa acontecer, de aparecer, que aquilo lá é um falso que está agindo. Depois vem a variedade de línguas. E esse dom, ele é muito raro em nosso tempo. Eu já contei a história de um missionário de missões mundiais, né, que teve um episódio com ele lá nos Açores, pregando em português. Entraram os marinheiros gregos, ouviram a mensagem, ele pregando em português. No final, ele fez o apelo, e aqueles marinheiros gregos foram à frente para aceitar Jesus. E aí o pastor falou, não, depois eu vou explicar para você, alguém vai interpretar. Ele falou, não, nós ouvimos tudo, nós entendemos tudo, nós estamos aceitando Jesus. O pastor estava pregando em português, nem sabia que eles estavam recebendo em grego a mensagem. Isso é uma coisa que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Eles não sabiam, eles estavam anunciando as grandezas de Deus e cada um estava ouvindo na sua própria língua. Então quando Deus age dessa maneira, uma coisa extraordinária está acontecendo. Interpretação de línguas é o nono dom que aparece na lista, no versículo 10. E depois, mais à frente, Paulo vai falando aqui, adiante desses versículos 11 em diante, que é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, é o mesmo Espírito, que é um só corpo, e ele vai desenvolver isso, e que o corpo tem muitos membros, mas é cada um no seu lugar. O olho não pode dizer que não precisa da boca, e etc., e o pé, e da mão. Então, cada um está no seu lugar, e é um corpo só. Tem muitos membros, mas é um corpo só. Então, ele, no versículo 28, fala... Pode trocar aí, irmão Ilana. Isso, no versículo 28, fala da sequência de outros dons. Agora que ele fala, o 10º dom que aparece de apóstolo. Esse é um trabalho missionário que foi fundamental para fundar a igreja primitiva, os apóstolos. Hoje em dia tem muita gente que se denomina apóstolo, mas foge totalmente do contexto do que é um apóstolo. Apóstolo missionário. Se a gente fosse dizer hoje que apóstolo são os nossos missionários que estão no campo plantando igreja. Essa que é a ideia de apóstolo. O dom que tem esse de plantar igreja do nada, começar um trabalho do nada. É muito semelhante com o evangelista, mas é um missionário. Ele vai, como o apóstolo Paulo, ia em cidade em cidade e plantava uma igreja. E depois nós temos 11 profetas.
Eu descuidei aqui, porque o profecia já apareceu. Ah, bom, tá. Lá era profecia, o 6, né? Aqui, no caso, é profetas, que Paulo também apresenta lá em Efésios. Vamos ver isso daqui. Então, esse é um dom de liderança de igreja. Ele aparece entre os mestres, apóstolos e profetas, aqueles que pregam a palavra de Deus no culto, apresentam a palavra de Deus. Depois nós temos mestres, o 12º dom aqui, no versículo 28. Depois nós temos operadores de milagres, mas já apareceu, né? Então ele está em um número menor ali, ó, o número 5, que é lembrando lá em cima, e o dons de curar, número 4, que já está lá em cima também. Então, seguindo a sequência, vem os socorros. Quem tem esse é um dom especial. Eu acredito que o pastor que passou no vídeo hoje, Manage, ele tem o dom de socorro, alguma coisa assim que os desprezados, né, as pessoas desprezadas. Para quem trabalhar com gente assim, marginalizada, que tem um certo de preconceito, que se criou, alguém tem que ter também esse dom junto, além de missionário, de socorrer. Porque o socorro é uma coisa muito importante. Socorrer pessoas, geralmente, que estão à margem. Pessoas que ninguém quer mexer com elas. Os drogados, né? Os alcoólatras, prostitutas. Essas pessoas precisam de socorro. Não é só na área assistencial, de comida, vestimenta, mas também nos ministérios isso envolve. Depois nós temos aqui, o apóstolo Paulo fala do dom de governos, o número 14. Isso tem a ver também com presidir. Vamos ver lá na frente, vai aparecer novamente. Variedade de línguas já apareceu. Então, aqui nessa lista de 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos esses dons que apareceram aí. Agora vamos em Romanos. Romanos, capítulo 12, nós temos mais dons. Nós temos aqui, no versículo 7, ministério. E Paulo fala, se é ministério, seja em ministrar. A palavra aqui é diaconia. Então, Paulo apresenta como ministério. Depois nós temos 16º, ensinar. Então, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós temos também no verso 8, o dom de exortação. O que exorta, use esse dom para exortar. Depois nós temos o repartir, no verso 8 ainda. O dom de número 18 aqui, fazendo uma contagem, né? O que reparte, faça com liberalidade. Então, essas pessoas são como nosso irmão aqui no Brasil, Josias Lira, que ele é rico e 90% ele reparte. Missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, seminários. Eu contei a história dele, conversei com ele, convivi com ele há algum tempo. E ele é como se fosse o Colgate brasileiro. Ele tem esse dom de repartir. E ele vive com 10%, mas o 10% é outra fortuna. E Deus só faz aumentar, né? Só faz aumentar. Ele tem um dom de repartir. Então, quem tem esse dom de repartir, agora não é só repartir. Tem gente que reparte metade da fortuna para o hospital de câncer, aquilo outro, uma forma de caridade. Se for uma forma de caridade para ganhar salvação, não está valendo. Né? Paulo fala, eu posso dar a minha vida, repartir meus bens, se não tiver amor, nada será. Mas quem tem o dom de repartir, faz por amor. Então, se ele faz por amor, isso vale, Deus sabe disso e Deus vai recompensar, porque está praticando uma obra de amor, está fazendo por amor. E depois nós temos ainda no versículo 8, o dom de presidir, que coincide com o de 14, que nós já vimos, que é de governo, né? E Paulo fala também de misericórdia, que coincidiu com o 13, que eu chamo, socorro e misericórdia, eu chamo de sinônimo, que tem a ver com a mesma situação. Agir com misericórdia com as pessoas desprezadas ou segmentos desprezados da sociedade. Pode ter até uma contagem diferente, mas assim, eu vejo muita semelhança. Então ele fala, se usa de misericórdia, faça isso com alegria. Você vai fazer uma obra assim que é só por misericórdia mesmo, não faça com dó, né? Não faça por dó, né? Vai servir alguém, vai usar misericórdia com alguém, faça isso com alegria. A pessoa vai receber e ela vai sentir que aquilo é uma coisa alegre. Ela não está recebendo uma esmola, não está recebendo uma coisa assim forçada de alguém. Depois nós temos em Efésios capítulo 4, na sequência,
aqui, Efésios 4, versículo 11, já falamos disso na mensagem do domingo passado. O Senhor Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, então eles já apareceram nas listas anteriores. Agora aqui nós temos evangelistas. Então, 19º dom, evangelista. Esse é um dom muito bom para aumentar a igreja. Então, a irmã Nájila chamando quem tem o dom de evangelismo para fazer o trabalho no dia 2, dia de finados, mas não só eles, toda a igreja. Por quê? Como falávamos hoje de manhã na nossa reunião, quem não tem o dom de evangelista, nós precisamos de alguém junto com o evangelista. Enquanto ele está evangelizando, distribuindo o evangelho, dando seu testemunho pessoal, alguém precisa estar ao lado orando, apoiando. De olhos abertos, é claro, tem que estar vigiando, né? Então, orando de olhos abertos, apoiando. Só o fato de estar ali presente, isso é de máxima importância para o evangelista, porque ele não está sozinho. Então, se é um homem e está evangelizando 2 moças, alguém pode achar estranho. O que ele está fazendo com aquela? Então, se está lá aquele homem e tem uma senhora, de preferência sempre uma dupla, né? Um homem e uma mulher na evangelização, tira a aparência do mal que a Bíblia diz, né? Fugir da aparência do mal. Então, nós precisamos de todos envolvidos na área de evangelismo. Agora, eu já vi gente que tinha o dom de evangelismo e foi consagrado pastor. Sabe o que aconteceu? Ele matou o ministério que ele tinha, que era de evangelista, e não foi bom, porque ele não tinha o dom de pastor. Então, às vezes, a pessoa está desenvolvendo um ministério brilhante na área de evangelismo. E as igrejas começam a falar, alguém fala, tem que consagrar tal irmão. Mas tem que saber se ele tem o dom de pastor para consagrar como pastor. E ele faz um trabalho belíssimo na área de evangelismo, porque é o dom dele. Então, quando a gente faz aquilo que Deus nos deu como dom e capacidade, é maravilhoso. Depois nós temos o 20, pastores. Então, Deus chama pessoas para o trabalho pastoral. Mestres já apareceu, né? Era o número 12 lá atrás. Então, é esses dons que nós temos aqui em Efésios capítulo 4. Depois, então, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, nós temos Pedro falando de 2 dons aqui. Ele diz, se alguém fale como entregando oráculos de Deus. Então, alguém pode dizer, mas isso não é profecia? Eu creio que é semelhante. Vamos deixar uma contagem separada, que pode abrir um outro leque sobre falar aqui de muitas maneiras. Talvez hoje, gente que tem habilidade de falar numa mídia, né, no YouTube, e é uma outra maneira de falar, ou digital. Então, é muitas maneiras de falar. Então, acho que podemos contar esse dom como um dom de número 21. E 22, ainda que seja semelhante também como o dom que apareceu, que Paulo falou, dom de ministério, aqui Pedro está falando, se alguém ministra, faça isso segundo a força que concedeu. Eu sei que é semelhante, mas eu quero contar separado, porque há muitas maneiras de ministrar também. Então isso pode dar, por exemplo, a esse ministério que aparece, que nunca tinha visão na Bíblia, mas aparece agora. Ele está ministrando pela força que Deus deu para fazer uma coisa que ele jamais poderia fazer. Eu vejo eu mesmo, por exemplo, nesse tempo de pandemia. Pensa de alguém que tinha medo de uma câmera assim. Deus fez uma mudança e eu consigo ministrar hoje diante de uma mídia, mesmo sabendo que vai para o YouTube, qualquer pessoa no mundo inteiro pode ver. Eu sei a preocupação disso, de preparar melhor, de tomar cuidado com o que fala e etc., né? Mas é uma ministração. Então, Pedro está falando, ministre segundo a força de Deus. Então, há uma novidade aqui. Nós podemos fazer coisas que a gente jamais poderia fazer se não fosse pela força de Deus. Então, vamos ministrar. Deus vai dar a força, vai conceder a força necessária, porque estaremos fazendo isso para que o Senhor Jesus seja glorificado, diz o apóstolo Pedro aqui, nesse versículo 15. Aí tem mais um dom, 1 Coríntios 7. Que dom é esse? Poucos querem ou poucos receberam esse dom. Celibato. O dom de ficar sozinho, solteiro. É um dom, está aqui. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, no versículo 1, ele fala, bom seria que o homem não tocasse em mulher, então isso é o celibato. Mas por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Então ele fala que se alguém não pode se conter, que se case. Então quem tem esse dom é alguém que pode se conter, pode passar a vida inteira
e jamais se casar. Eu lembro a história dos letos que vieram para o Brasil e fizeram a conhecida colônia Varpa, ali na região de Marília, São Paulo. Eu estive lá, aliás, meu concílio foi lá naquele acampamento. E lá ouvimos a história desses letos. Então, um grupo de jovens que veio da Letônia para o Brasil fugindo da guerra, assim como meu avô veio fugindo da Rússia na época da guerra, dos comunistas, esses jovens fizeram um pacto durante a viagem de navio, muito tumultuada, perigos, e não sei, eu não entendo muito bem, eu não entendi bem os detalhes desse pacto que eles fizeram, mas eles fizeram um voto. Que o Senhor abençoasse, eles chegassem no Brasil com vida, e eles iriam ficar solteiros, eles não iriam casar. E tinham moças e moços que fizeram este pacto durante a viagem do navio. Eu não sei se aconteceu alguma coisa terrível na viagem, eu não lembro, mas eu lembro que eles fizeram um pacto. E de fato, a época que eu fui examinado no concílio, isso foi em 1985, ainda tinham daqueles solteiros vivos. E a Juerp recebeu aquelas terras que eram deles por doação. A Juerp, né, agora depois passou para a convenção, mas a antiga Juerp. E a Juerp construiu casas para aqueles solteiros. Então tinham as casas dos homens e as casas das mulheres. Muito bem feita, uma coisa muito bonita. Eu não sei se ainda tem alguém vivo lá. Mas eles tinham feito esse voto. Isso é um voto celibato. E Jesus falou também desse dom. Em Mateus capítulo 19, no versículo 11, Jesus respondeu: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Verso 12, Jesus fala: há alguns eunucos que nasceram assim, do ventre de suas mães. Então já nasceram eunucos, quer dizer, já nasceram celibatários. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. Então outros tiveram essa capacidade retirada pelas mãos dos homens. E Jesus fala no versículo 12: mas há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários. Parece que foi o caso do apóstolo Paulo. Se bem que é uma dúvida, porque ele fazia parte do Sinédrio, e para fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado. Alguns falam que ele era viúvo, ou alguma outra coisa tinha acontecido, ou separação, a mulher tinha abandonado ele. Então, quando ele fala assim, que seja como eu, ele está falando da condição de homem sozinho. Mas então Jesus também fala, há pessoas que têm esse dom para servir o reino dos céus, para servir o reino de Deus. Isso é um dom. Alguém tem esse dom? É bem muito raro, né? O dom de celibatário, de ficar sozinho, ficar solteiro. Então essa é a lista que nós temos. São 23 dons. E os ministérios da igreja funcionam porque existem esses dons. Outros dons que Deus concedeu, capacidade que Deus concedeu para que a igreja opere, para que ela realize todo o trabalho. Nós temos a missão de adorar a Deus. Então aqui aqueles que têm o dom da música, ministrar através da música. Então o dom de ministrar, também o músico da igreja precisa ter o dom de ministrar. Porque para ele ministrar um instrumento, para ele ministrar um canto, não é só cantar, não é só tocar. É como Davi. Davi tocava e até o demônio saía de Saul, porque ele tinha aquele chamado músico terapia. Ele tinha o dom de tocar e aqueles louvores libertar até um doente que está lá sendo perturbado pelo inimigo. Então, quem tem um dom de ministrar, tem um dom de trazer saúde, de trazer alegria, de nos levar a Deus em adoração, em comunhão com Deus, de uma forma edificante, de uma forma alegre, de uma forma que a gente se sente em grande emoção de estar entrando na presença do Senhor, estar usufruindo desse deleite que é a comunhão com o Senhor. Então isso é ministrar a música. E aqui entra também o dom pastoral, que nos leva através do ministério, como adorar a Deus, através do ensino, da pregação, da orientação. Nós temos o ministério de admoestar os crentes quanto à vontade de Deus. Então aqui entra o dom de exortação. E aqui o trabalho é envolvido com os professores da igreja que têm o dom de ensinar, com o pregador, com o pastor. Então eles estão realizando esse trabalho
através de exortação, admoestação, para que o crente obedeça a Deus, para que ele se submeta à vontade de Deus. Quando o crente está se submetendo à vontade de Deus, é porque está ouvindo a admoestação. Então a Bíblia, o Novo Testamento, está repleto de admoestação. Como, por exemplo, Hebreus capítulo 20, versículo 25. É uma admoestação. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Hoje tem muitos irmãos que abandonaram nossa congregação, por um bom motivo, né? Que são os Gideões internacionais. Eles me disseram que estão ajudando até o outro campo. Aqui em Rondonópolis tem 2 campos. O outro campo está meio precisando de reforço, então eles estão fazendo um trabalho duplo no campo deles e também ajudando os outros irmãos do outro campo, que um irmão Gideão faleceu, infelizmente, por causa da pandemia, era um dos que era coluna lá naquele campo. Então, muitos irmãos nossos não estão aqui hoje porque estão no campo, estão fazendo trabalho gideônico. Mas há aqueles que abandonam, né? E a demonstração é uma coisa que ajuda a pessoa a não abandonar, para ela permanecer firme. Depois nós temos o ministério de ensinar os crentes. Aqui envolve escola bíblica dominical, envolve embaixadores do rei, mensageiros do rei, tudo que é ensino, né? Que está acontecendo na igreja. Então é quem tem o dom de ensinar, quem tem o dom pastoral, está envolvido nesse trabalho. Mateus capítulo 20, Mateus 28, versículo 20, Jesus diz que a missão da igreja é ensinar a observar todas as coisas. Então, quem tem o dom está trabalhando nessa área. Outro ministério, treinar os crentes para uma vida operacional frutífera. Estou usando o esquema que o pastor Lourenço me compartilhou, esse mesmo que fez a orientação para a descoberta dos dons. Então, ele apresenta ministérios com essas palavras. A gente geralmente reduz em 5. Os ministérios da igreja, mas ele amplia, vamos mostrar aqui, são mais do que 5 por essa visão. Olhando os dons, treinar os crentes para uma vida operacional frutífera. Então, como é que o crente produz fruto? Não é simples, não é fácil. Ele precisa ser treinado. A irmã Nádia está chamando para domingo de manhã, esse encontro, para fazer um treinamento para o dia 2, é porque exige alguma orientação, exige informação, precisa saber o mínimo de conhecimento, como abordar alguém na rua com o evangelho na mão. Como levar a conversa, como transmitir a mensagem. Então isso é treinamento. A igreja cuida de si mesma, treinando os seus membros para o trabalho. Ninguém faz um trabalho sem estar bem treinado. É preciso o treinamento. É isso que Paulo fala, para o aperfeiçoamento dos santos. Isso é treinamento. Depois nós temos o ministério da assistência aos crentes, assistência espiritual e material. Aqui envolve os conselheiros da igreja, os que têm o dom de aconselhar, envolve os que têm o dom da assistência social, de socorro, de misericórdia, para atuar com as pessoas necessitadas. Aqui envolve o ministério, o diaconato em si, como ministério, e também o pastoral. E Paulo escreveu isso aos Gálatas, do versículo 1 ao versículo 10. E quando ele diz no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, está falando desse trabalho social da igreja. Ele diz, especialmente aos domésticos da fé. Então nós devemos socorrer, ajudar, dar assistência, especialmente aos crentes. Tem alguém precisando na comunidade, alguém que é colega, vizinho, como alguém fez recentemente, né? Pediu uma cesta para o seu vizinho, e a igreja fez. E esse vizinho ficou tão alegre que através do irmão Anderson transmitiu a nós, né? Eu falei na reunião passada, a alegria dele receber uma cesta básica, passando um momento de necessidade. Então a gente faz isso primeiro aos domésticos da fé, mas tendo necessidade e condição, vamos fazer aos outros também. Isso é assistência social, assistência às pessoas necessitadas. É um ministério. Nossa igreja está a cargo dos diáconos. Depois nós temos outro ministério, que é promover comunhão, ou promover a convivência entre os crentes, que se escuta falar muito, né, a palavra koinonia, é essa palavra, comunhão, assistência, quer dizer, convivência entre crentes. É fácil isso? Não é, também precisa ser trabalhado isso. Pessoas que pensam diferente, têm gosto diferente, atitudes diferentes, e nós precisamos
promover comunhão. Então a igreja cuida de si mesma, especialmente quando promove comunhão dos crentes. Eu sinto falta do nosso jantar, porque o jantar é uma boa coisa para promover comunhão. Promover essa convivência. Ele não está acontecendo no jantar, mas acontece na porta ali, né? No portão, a gente fica ainda 1 hora conversando, isso é comunhão, isso é convivência. E outras coisas que a gente faz, quando tem o encontro das mulheres, tem o encontro dos homens, aquele momento de conversa, tem os jovens que fazem isso, os adolescentes estão fazendo isso está acontecendo na igreja. Esses momentos de comunhão. Isso está em Atos capítulo 2, nós temos que eles, na igreja primitiva, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão é importantíssima na vida da igreja. No capítulo 4 de Atos também fala a mesma coisa, que eles estavam sempre unidos, havia um só coração e uma só alma. Então a missão da igreja também é promover comunhão. Também administrar os negócios. A igreja tem os seus negócios. Essa semana mesmo tínhamos que ir ao cartório para registrar a ata da nova diretoria, aí lá pegar a ata registrada para levar no banco, né? Irmão Lanã, irmão Marcolino lá, a conta estava bloqueada e faltava esse negócio, tratar desse negócio. Então, gente envolvida nisso, né? A secretaria, tesouraria, o pastor, foi lá resolver. E outras coisas que a igreja tem de administração, que está acontecendo, às vezes a gente nem sabe. Né? O irmão Pacheco se ofereceu na nossa reunião para passar o veneno aqui. Então isso é coisa de administração. Ele trouxe a máquina, trouxe o veneno, não deu tempo de passar tudo hoje. Mas tem muitas coisas que são feitas. Aqui os irmãos não sabem, mas segunda-feira, amanhã, tem gente que não sabe, mas outros já sabem, né? Vem passar o pessoal da dedetização, para matar, se tem vírus do Covid, mata tudo aqui. A gente não pode nem ficar aqui dentro, fica lá fora. Ele vem passando, fechando as portas, fecha ali, 3 horas, ninguém pode entrar aqui dentro. Isso é uma coisa de administração, para próprio benefício da igreja, e tudo que envolve a administração. Pagar a conta de luz, né? Todo o movimento da tesouraria, e a administração, esse planejamento que a gente está fazendo após a EBD, todo domingo agora, o conselho se reunindo, isso é administração. Então, nós temos em Romanos capítulo 12, que fala sobre isso, sobre o presidir esse dom, e também em 1 Coríntios 12, que fala o dom de governo, isso envolve isso é dirigido na área da administração. E, por fim, a letra H, que é o que a gente falou no começo, em 3 dimensões, ganhar o mundo para Cristo. Né? Então, proclamar o evangelho aos não crentes. Então, quem tem o dom de missões, que era chamado de apóstolo, o dom de evangelizar, e especificamente, atua nesse ministério, que é proclamar o evangelho aos não crentes. E, de um modo geral, todos os crentes trabalham nesse ministério através do seu testemunho. Todo crente que está dando bom testemunho na comunidade, na família, na vizinhança, ele está trabalhando para proclamar o evangelho sem palavras. É o livro sem palavras. Né? Ele não consegue falar, mas sabe que o vizinho acompanha a sua vida, o parente observa o seu viver, colega no trabalho. Então, ele está dando um bom testemunho, ele está atuando nesse ministério da proclamação do evangelho. Mas quem tem o dom de apóstolo, quer dizer, o dom de evangelista, o dom apóstolo é fazer missões, ele faz um trabalho maravilhoso para o crescimento do reino de Deus aqui no mundo. Então são esses ministérios que nós temos. Veja como a igreja ela envolve todo mundo. Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem uma área ali para trabalhar na igreja. A gente geralmente dizia ou diz, né, resumindo em 5 ministérios, adorar a Deus, edificar a igreja, o comunhão, 3 ministérios internos, e externos, evangelização e ação social. Então, se for resumir em 5, são esses. Mas se a gente olhar mais detalhadamente, são vários ministérios, e são mais ainda do que isso. Aqui na nossa igreja tem surgido o ministério, que eu acredito muito nisso. Deus chamou a pessoa e ela assume isso e começa a trabalhar. Aí daqui a pouco a gente, se não existe, a gente dá um nome para ele. Né?
hoje na reunião, a gente viu a necessidade de recriar, porque ele existe, né? Só não foi eleito no período anterior e agora também nessa eleição, mas vamos na próxima sessão já fazer isso. A gente viu que é necessário, que é o Ministério de Programas, que vai ter o aniversário da igreja ano que vem, cremos que não vai ter nada para atrapalhar com a pandemia que atrapalhou nesses 2 anos, né? E o Ministério de Eventos, não é isso? Programas e eventos. A gente tinha as duas coisas no mesmo ministério, vamos dividir. Tem bastante gente para trabalhar, então a gente pode fazer isso de uma forma que não cansa ninguém. Todo mundo pode trabalhar, todo mundo deve trabalhar. E quando a igreja trabalha assim, como um corpo, cada um no seu lugar, Deus opera o crescimento. Esse que é o mistério. Que o ministério não é pastor, evangelista, missionário. O ministério é todo crente que está atuando no trabalho. Você pode dizer, eu sou ministro na Igreja Batista. Não tem problema nenhum. E, é? O que você faz lá? Eu sou ministro de música. Eu sou ministro de evangelismo. Eu sou ministro na área de ensino. Estou ministrando lá na igreja. Eu sou ministro na área de socorro. O que é isso? Explica o seu dom de socorro, como é que funciona. Cada trabalho é um ministério. A gente tem que quebrar esses preconceitos de que ministério é só pastor, ministério é só evangelista missionário. Todo crente tem um ministério. Li com os irmãos aqui 1 Coríntios 12, onde Deus fala claramente sobre isso. Há diversidade de ministérios. Há operações diferentes. E há dons diversos. E o Espírito Santo distribui a cada um como ele quer. E o segredo é descobrir isso. Qual é o meu dom? Qual é o meu lugar? E a coisa mais difícil, se comprometer com o seu ministério. Essa é a parte mais difícil. Eu tenho estudado muito sobre isso, como a gente encontrar maneiras de isso acontecer mais facilmente. Mas até hoje, estou com quase 40 anos de ministério, ainda é um desafio. Levar os crentes a assumirem um compromisso com o seu ministério. Descobrir a alegria de servir a Jesus na igreja. As pessoas, quando descobrem a alegria de servir a Jesus, elas têm aquele senso de realização. É o que falta em quase todo mundo. Vai chegando no final da vida, a pessoa olha para trás. Qual é o sentido da vida? Não tem sentido a vida. Mas quem descobriu o seu lugar no corpo de Jesus e na igreja, no seu trabalho, ele tem o senso de autorrealização. A alegria é uma coisa especial. Ele olha para trás e fala assim, poxa, se eu pudesse voltar, eu faria a mesma coisa. A vida valeu a pena. Eu me sinto útil. Eu tenho colhido frutos. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor Jesus que me colocou na sua igreja e me deu um trabalho para realizar. Não importa o tamanho do trabalho. Não importa se é visível ou se é aquele trabalho que não aparece. Quem tem um Ministério de Socorro, Ministério de Misericórdia, a gente vê atuar. Não vê, que vai atuar justamente lá onde precisa, na hora que a gente não imagina. Excepcionalmente, quando alguém vem para a igreja e fala, dá um relatório, e dá uma forma de testemunho, como a sua vida foi usada para abençoar alguém. Então a gente fica sabendo. Mas há muita gente que está fazendo as coisas e não sabe. Porque o dom dela é ali, como diz esse dia, no anonimato, é para não aparecer. E tem dons na igreja que aparecem mais, porque a função está em destaque. Isso não importa. O importante é trabalhar para Jesus. O importante é assumir o lugar, tomar posse, né? Como se fosse um concurso, né? Daqueles muito almejados, maravilhosos. Mas mais do que isso, assumir o lugar que Jesus colocou você para trabalhar. E muito mais do que qualquer glória que esse mundo pode oferecer. Porque os frutos que nós produzimos não são só para agora, para essa vida, mas são para a eternidade. E haverá recompensa, como estudamos na escola bíblica dominical hoje. Essa recompensa é eterna. Estaremos construindo com ouro, com prata e com pedras preciosas, coisas de valor imensurável e que permanecerão para a vida eterna. Então vale a pena assumir compromisso e trabalhar para o Senhor, trabalhar para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? E isso é ser igreja. Estamos aqui glorificando a Deus,
realizando esse ministério para a glorificação de Deus. Estamos aqui olhando para o mundo, pensando no mundo, orando pelo mundo, ganhar o mundo e indo na direção do homem. Mas também estamos cuidando da igreja, procurando ajudar todos, para que todos sejam envolvidos no trabalho. E quanto mais isso acontece, mais a igreja tem potencial para crescer e ganhar o mundo para Cristo. E é claro, quando nos reunimos para glorificar a Deus com um corpo saudável, feliz e muito ajustado, bem realizado. Vamos orar, vamos continuar orando. Eu creio que Deus está despertando muita gente, eu creio que esse tempo de pandemia serviu para isso também. E eu tenho visto isso acontecer, eu tenho observado alguns irmãos este ano mais envolvidos no trabalho. Eu louvo a Deus por isso, irmãs, irmãos, envolvendo os jovens com o Ministério da Juventude que começou esse ano. E os adolescentes, olha, acontecendo o trabalho com os adolescentes, com os juniores. Então, isso é o mover de Deus, como nós estudamos nas mensagens ultimamente agora, que é na igreja que Deus movimenta, é na igreja que Deus abençoa. Como o Salmo 133, quando o povo de Deus está reunido, está em união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como Paulo também falou em Efésios, a esse glória na igreja, e é na igreja que esse movimento acontece. Louvado seja o nosso Senhor. Amém.